Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso culto desta noite. Obrigado pela sua presença, quero saudar os irmãos de Curitiba, obrigado pela sua presença, de Pinhais, Piraquara, o pessoal de Jaguareíva, o pessoal aqui de Arapoti, os meus familiares que sempre têm nos acompanhado e também vários outros irmãos de outras cidades e estados que estarão nos acompanhando e acompanharão mais tarde. Muito bem, nós estamos então dando início a essa transmissão, hoje que é dia 7 de março de 2021. Nós estamos estudando uma série que iniciei na quinta-feira sobre salvação, né? Nós estudamos na quinta-feira que a lei de Moisés não tem o poder de nos redimir de nossos pecados, muito menos conferir salvação, e sim Jesus Cristo. Hoje pela manhã, em nossa escola bíblica dominical, nós aprendemos que o batismo nas águas, embora seja uma ordenança que Jesus deixou à igreja, o batismo também não tem poder de resgatar uma pessoa de seus pecados, né? Hoje nós, na sequência, vamos estudar um outro aspecto que algumas pessoas acabam defendendo sobre o sábado, e nós vamos ver que o sábado também não pode nem salvar e nem garantir salvação de nenhum fiel, ok? Salvação é apenas em Jesus Cristo. Amém? Nós vamos iniciar lendo um trecho contido no livro de Tiago, capítulo 2. Então, se os irmãos têm a Bíblia aberta, abra, por favor, no livro de Tiago. Tiago, capítulo 2. Nós vamos estudar daqui a alguns instantes que a guarda do sábado não tem como garantir a salvação de ninguém. Tiago, capítulo 2, versículo de número 10. Amém? Então vamos ler o trecho bíblico e depois nós vamos cantar um hino, né, que fala sobre a segurança da salvação. Que segurança? É o 233 do Voz e Melodia. Se você tem hinário, você pode cantar conosco. Também deixei a letra no meu perfil do Facebook. Diz assim o texto bíblico: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Amém? Vou convidar a Juliana para estar orando, pedindo a Deus que abençoe esse culto e essa transmissão. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, pedimos que o Senhor venha abençoar este culto, essa reunião que estamos tendo aqui em casa, que o Senhor possa estar abençoando aqueles que vão ouvir, trabalhando também em seus corações, e que a mensagem possa ir de encontro com as necessidades dos seus filhos, Deus. Pedimos que o Senhor possa ser honrado e glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, a transmissão ela vai continuar até quarta-feira. Me parece que o lockdown vai até quarta, isso se o governador não estender mais. Mas a princípio, até quarta-feira, vamos estar transmitindo. Na verdade, nosso culto de oração é quinta. Então, se por acaso as coisas voltarem ao normal, quinta-feira nós vamos ter um culto aqui presencial com alguns irmãos que estão nos acompanhando na plantação da igreja aqui em Arapoti. Também estejam orando para que Deus nos permita fazermos a locação de um imóvel, para que a gente possa ter um ponto fixo, para que a gente comece a fazer os trabalhos, né, evangelísticos. Na realidade, estava conversando com a Juliana agora à tarde, estou pensando, né, vendo aí maneiras de fazer contato com pessoas. Estou pensando em desenvolver um estudo bíblico com 3 lições apenas e me colocar à disposição de algumas pessoas para ir ao lar dessas pessoas e fazer um estudo bíblico, né? Quem sabe vai ser uma porta, até que a gente tenha um local
para que a gente alugue, né? Sabemos que o plano é comprar um terreno, é construir, mas não vai ser agora. Acredito que isso vai acontecer ao longo do tempo, mas de imediato a gente quer começar a trabalhar, lógico, com toda a segurança. Ainda estamos em pandemia, mas estou pensando, estou orando e estou buscando a Deus formas de alcançar pessoas, né? Os panfletos evangelísticos, eles já chegaram, nós mandamos comprar algumas Bíblias, está para chegar, mas na próxima semana, segunda-feira, a gente já quer mesmo já fazer contato. Eu e Juliano temos orado para que Deus nos permita testemunhar do Evangelho. Muito bem, vamos cantar então o hino. Que segurança! É o 233 do Voz e Melodia. Que segurança sou de Jesus e já desfruto bênçãos à luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo o seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Que segurança! Esse é o hino que nós cantamos. Muito bem, estejam ainda em oração para que Deus possa também recuperar as pessoas que se encontram enfermas, né? Algumas que estão nos hospitais, independentemente da condição dessa pessoa, seja ela convertida ou não, que Deus tenha misericórdia, que Deus possa recuperá-las. Oramos também por aquelas pessoas que se encontram aos tristes, né? Pelos seus falecidos, que Deus os console, que Deus os abençoe. Também aos que andam em crises, né, de ansiedade, devido ao fato que não está conseguindo trabalhar, alguns não estão conseguindo rendimento financeiro. Que Deus traga a providência para a sua família, né? O pão nosso de cada dia, que Deus traga o sustento do teu lar. Também eu quero agradecer a Deus pela vida da Juliana, ela está aqui. Hoje celebra-se o dia, né, da esposa do pastor. Muito daquilo que eu tenho produzido no meu ministério não conseguiria fazê-lo se Juliana não estivesse me auxiliando. Ela não é somente uma esposa fiel, ela é uma serva fiel. Então quero agradecer a Deus publicamente, ela está ali, pelo seu ministério junto comigo. Muito bem, Tiago capítulo 2, versículo 10, vamos lê-lo.
vamos orar, aproveitar e orar por esses pedidos que foram mencionados, e aí iniciaremos esse estudo, esse terceiro estudo sobre salvação, e hoje sobre a guarda do sábado. Tiago capítulo 2, versículo 10, a Juliana vai ler para nós. Tiago 2:10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Senhor Deus, mais uma vez nós nos reunimos para estudar a Tua palavra e nós pedimos a Tua direção. Também, ó Deus, entregamos ao Senhor as pessoas enfermas, as pessoas entristecidas, que o Senhor as console e traga-lhes a Tua paz. Oramos também pelo ministério das esposas de missionários e pastores que têm servido ao lado do seu marido na grande seara do Senhor. Esteja as recompensando e também as consolando. De modo especial, entrega a vida da Juliana nas tuas mãos. Obrigado. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Muito bem, de acordo com esse texto escrito por Tiago, se a salvação da nossa alma ela dependesse da guarda de um mandamento em particular, e nós não observássemos os demais, pela própria lei já estaríamos todos condenados. E esse fato procede, porque biblicamente falando, nós já tropeçamos, não somente em um ponto, né? Seria modesto demais dizer que guardamos toda a lei e tropeçamos em um ponto. Pela lei de Deus, todos nós já estamos condenados. Porque nós já tropeçamos, não somente em um ponto, mas em vários pontos da lei. Assim sendo, meus irmãos, não seria possível, né? Nós vamos estudar sobre o sábado, mas já quero abrir desde já. É impossível que o sábado, a guarda do sábado, garantisse salvação para quem quer que seja. Porque mesmo que eu guardasse o sábado, se eu tropeçar em outro mandamento, eu já estaria condenado. Diz o Tiago. Tiago falou o quê? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, né? Então eu não posso pegar um mandamento da lei e dar um destaque especial a ele, né? Como se ele tivesse preponderância, ou se ele sobressaísse em relação aos demais. Destacar o sábado acima dos demais, por si só já é um erro. Já é um erro. Tiago ressaltou, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Por esse motivo, irmãos, além de não existir um mandamento específico, em particular um mandamento específico, não existe, né? Que se sobressai, que tem sobressaliência em relação aos demais, também é verdade que nenhum ser humano, nenhuma pessoa, nenhum cristão, por mais piedoso que seja, ele conseguiria cumprir todos os mandamentos na íntegra para que ele não se encontrasse culpado. O único que cumpriu a lei na íntegra foi Jesus Cristo. Por isso que ele foi enviado por Deus, pois Deus sabia que ele, Jesus, poderia cumprir todos os mandamentos. Eu acho isso muito interessante, porque o apóstolo Paulo ele falou algo bem interessante no livro, na carta aos Romanos. Juliana vai ler para nós, Romanos capítulo 9, você também pode ir para lá. Romanos capítulo 9, versículo 31, vai dizer algo muito esclarecedor, fala sobre o povo judeu, sobre a nação de Israel. Olha que interessante que diz Romanos capítulo 9 e o versículo 31. Juliana. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Olha que interessante. Como que eu posso confiar na lei? Como que eu posso depender da lei em relação à minha redenção ou um mandamento específico, sendo que o apóstolo Paulo falou em relação a Israel num todo, a lei que foi entregue a eles, o texto é muito claro, o texto bíblico diz
Paulo falou que ninguém chegou a atingir essa lei. E olha, nós estamos falando de Israel, de uma nação que foi escolhida para observar essa lei a rigor, e nem mesmo eles conseguiram observar, eles fracassaram. O texto de Romanos, capítulo 9, versículo 31, nos declara isso. Israel, que buscava a lei da justiça, o texto bíblico é muito claro, não chegou a atingir essa lei. Eles fracassaram. Então, nós compreendemos que a lei, ela não foi dada com esse intuito. Nós já falamos sobre isso na mensagem de quinta-feira. Hoje pela manhã eu já teci alguns comentários a respeito disso, né? A lei, ela não foi dada com essa finalidade, para resgatar o homem de seu pecado. A lei, ela não tem poder de justificação. A lei ela não consegue justificar o homem de seu pecado. A única forma, biblicamente falando, de uma pessoa ser justificada perante Deus é como? É pela sua fé em Jesus Cristo. Não pela guarda de um mandamento. Nem o sábado e nem qualquer outro mandamento da lei. Quer ver só? Abra sua Bíblia no livro dos Gálatas, capítulo 2. Veja o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Gálatas, capítulo de número 2, versículo 16. O apóstolo Paulo, ele escreveu sobre esse assunto aos Romanos, ele escreveu aos Colossenses, ele escreveu aos Efésios, e aqui ele também escreveu aos Gálatas, a guarda do sábado não me justificaria perante Deus, como se a guarda do sábado me declarasse justo. Não, o sábado não tem essa prerrogativa. Olha que diz Gálatas 2 e o versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Será que existe um texto mais claro, mais contundente do que esse de Gálatas 2,16? O apóstolo Paulo deixou com muita clareza: o homem não é justificado por obras da lei, 2,16. E no finalzinho do verso ele diz: ninguém, nem um judeu, nem um gentio, nem um membro de uma igreja pode ser justificado perante ele por obras da lei, Então, desse modo, eu quero dar início a esse estudo bíblico, esse terceiro aspecto que eu estou trazendo, destacando, em primeiro lugar, que a lei da guarda do sábado é como uma lei especial, acima das demais outras leis, com destaque, preponderância. Isso não é bíblico, tá bom? Existe alguns grupos, e um grupo em especial entre os evangélicos, que destacam o sábado. Isso não é bíblico, ok? Uma segunda questão que eu quero destacar é que a lei dos mandamentos não tem essa prerrogativa de justificar o homem perante Deus. Desse modo, e logicamente, se a lei e o sábado faz parte da lei, mesmo que alguns façam esse recorte, do quarto mandamento da lei e dê a ele um destaque, Gálatas capítulo 2, versículo 16, é claro em nos ensinar que ninguém vai ser justificado por obras praticadas da lei. Mas, irmãos, sempre existiram pessoas do meio cristão que buscaram uma garantia da sua salvação. Isso sempre existiu, com base em ritos ou com base em obras da lei. Isso sempre existiu. Agora, essas pessoas, elas não compreenderam, que o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, ele foi perfeito, Se o sacrifício que Jesus fez na cruz fosse imperfeito, se o sacrifício de Jesus fosse inacabado e nós precisaríamos completar, até tudo bem. Mas a Bíblia,
ela é contundente, ela é categórica em afirmar que o sacrifício que Jesus fez na cruz foi um sacrifício completo. Isso quer dizer que Deus ele não precisa, Jesus não precisa que eu lhe dê uma ajudadinha, uma ajuda praticando isso, ele não precisa. No quesito salvação, resgatar o homem do inferno, resgatar o homem do seu pecado, resgatar o homem da morte, Jesus ele pode fazer isso sozinho, ele pode salvar o homem totalmente, ele não precisa da sua contribuição. O escritor de Hebreus, a Juliana vai me auxiliar mais uma vez nas leituras, o livro de Hebreus, no capítulo 7, é dito que ele pode fazer isso, isto é, salvar-nos sem qualquer dificuldade. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, quando ele conquistou a nossa redenção, ele pode redimir um pecador sem qualquer dificuldade, sem complicações. E mais, quando ele resgata totalmente. Ele não precisa que eu dê uma ajuda a ele, não precisa. Veja o que diz a Bíblia, Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha que fantástico! Será que esse texto por si só não é esclarecedor? O texto de Hebreus fala que ele pode salvar o quê? Parcialmente? Percentualmente? Não, o texto é muito claro. O texto fala que ele, Jesus, pode nos salvar totalmente e ele vive a interceder por aqueles que ele salvou totalmente. Né? Então, não poucas as pessoas, mas muitas, que embora professem a fé cristã, mas infelizmente eles ou atribuem o sábado como um meio de salvar-se da condenação, ou eles atribuem o sábado como um complemento da salvação. Nenhum e nem outro, não precisa. Primeiro porque a lei é insuficiente. Gálatas capítulo 2, versículo 16 prova isso. A lei não foi dada com essa finalidade e ninguém vai ser justificado perante ele por prática de guardar qualquer que seja a lei. Se essas pessoas dissessem que a guarda de determinado mandamento fosse uma questão de obediência moral e ética, e biblicamente falando, não veria nenhum problema se fosse. Não, pastor Mário, eu vou guardar esse mandamento, eu acho que esse mandamento é mais importante do que esse. Tudo bem, né? Isso está dentro da liberdade da consciência cristã, né? Se fosse apenas, pastor, eu vou guardar porque isso valoriza a ética, isso valoriza a moral, essa é uma postura de um novo convertido, tudo bem, eu não vejo problema. Se for avaliar nesse quesito, né? Nesse aspecto, né? Eu até entenderia, não, eu estou buscando observar essa santificação, porque o povo de Deus no passado fazia assim, então eu gostaria de me santificar mais, observando esse e aquele mandamento. Eu poderia até concordar em determinados aspectos, mas dizer que a guarda de qualquer que seja o mandamento, do sábado em questão aqui, pode salvar uma pessoa, pode contribuir para que ela garanta a salvação dela, aí não dá para aceitar não. Porque esta postura, esta mensagem, esse ensinamento, ele é um ensinamento contrário às Escrituras. A Bíblia ela não dá margem para essa interpretação. A Bíblia ela sequer dá a possibilidade de qualquer possibilidade de ajuda humana para a redenção do homem. Não, a salvação vem do Senhor. A salvação vem de Deus. Essas pessoas acreditam que embora a salvação inicie-se em Jesus Cristo, mas a responsabilidade de garantir a salvação que ela ganhou de Cristo está no cumprimento de determinadas exigências. Isso quer dizer que se uma pessoa que professa a fé cristã, como Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas falha no cumprimento de determinadas obras da lei, essa pessoa ela vai perder a salvação.
Essa é uma conclusão errônea, completamente errada, né? Bem, se isso fosse verdade, não haveria pessoas no céu, né? Seria impossível uma pessoa entrar no paraíso, né? Porque a Bíblia é muito clara. Minha natureza não me permite, minha natureza de pecado, não me permite observar a lei com perfeição. Então vamos imaginar hipoteticamente que eu receba Jesus Cristo, né, como meu Salvador. Mas eu tenho que guardar a lei, tenho que perseverar até o fim, ninguém entraria no céu. Por isso que no que tange, né, esse tema, salvação, né, é dom de Deus, não por obras humanas. Salvação e a garantia da salvação depende tão somente de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 25, com muita clareza diz que ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, né? E graças a Deus, não é verdade? Se a salvação dependesse dos senhores, vocês a perderiam todos os instantes, né? Porque nós pecamos. Né? Nossos pensamentos, nós pecamos com os nossos pensamentos, nós pecamos com as nossas decisões, nós pecamos com os nossos sentimentos, nós pecamos das mais diversas formas, nós perderíamos a salvação se dependesse de nós. Graças a Deus, Jesus conquistou a salvação e Ele a conquistou de modo completo. Jesus conquistou a salvação de modo total. E eu posso descansar nele. Uma vez reconhecendo Ele como meu Salvador, eu posso, quanto a esse assunto, se eu o recebi pela fé, eu posso descansar plenamente. Ele garante a redenção da minha alma. Se você ler o livro de Romanos, você vai perceber que existe um claro ensinamento de que algumas pessoas haveriam de fazer distinção entre dias e dias, né? O apóstolo Paulo, ele sabia disso, ele tratou desse assunto, né? Sobre a guarda do sábado, por exemplo, ou comer ou não comer determinados alimentos. Até tem um grupo religioso que esse mesmo que advoga a respeito de guardar um dia específico, eles também advogam que não se pode comer determinados alimentos, né? Veja o que o apóstolo Paulo falou a respeito desse assunto. Romanos capítulo 14. Algumas pessoas, né, alguns cristãos, eles advogam a respeito do sábado como dia do Senhor, né, como dia de descanso. E se essa pessoa tem em sua mente, né, que ela deve descansar no sábado, de acordo com as suas convicções, de acordo com a sua consciência, para poder servir melhor a Deus, para ficar com a sua família, para se dedicar na igreja, eu até não veria tantos problemas, desde que não me venha falar, me venha a afirmar que essa guarda é necessária para a salvação. Se essa pessoa fizer essa afirmação, ela está cometendo um terrível erro de cunho doutrinário. Mas se ela quer fazer isso para descansar, né, pegando aí o que Israel fazia com relação ao sábado, não quer comer determinados alimentos, porque os judeus não comiam, quer imitar isso, tudo bem, ela tem essa liberdade cristã para fazê-lo, né? Mas que não venha falar que fazer essas coisas é essencialmente necessário para garantir salvação de quem quer que seja. Isso seria afirmar uma heresia, né? O apóstolo Paulo falou isso em Romanos capítulo 14. A Juliana vai ler do versículo 5, Romanos 14, dos versículos 5 até o versículo 8. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus.
Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Veja, por isso que eu tinha dito, pode ser que você não concorde que alguém, mesmo não envolvendo salvação na guarda do sábado, talvez você nem em relação a isso concorde, mas a Bíblia ela abre uma margem, um espaço, que se a pessoa tem uma opinião, isso quer dizer, bem definida sobre convicção, de acordo com a sua consciência, e ela entende que deve fazer distinção entre dias e dias, ou escolher algumas coisas para comer e algumas coisas para não comer, que faça para o Senhor. Né? Eu, por exemplo, eu julgo iguais todos os dias. Eu particularmente. Eu não tenho o sábado como um dia especial. Eu tenho o sábado como um dia tão importante quanto todos os outros demais outros dias. Mas o apóstolo Paulo falou, né? Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Isso nos permite a liberdade cristã, né? Se uma pessoa, né, se uma determinada pessoa, de acordo com a sua consciência, ele escolhe comer determinadas refeições, determinados alimentos, né? E outros alimentos ele não quer, o texto bíblico então faça. Mas não julgue aquele que come. Ou aquele que não guarda o dia que você guarda. O texto bíblico fala isso. O problema, meus irmãos, é falar mais do que a Bíblia fala. Esse é o problema, né? É falar ou é afirmar o que a Bíblia não ensina. Esse é o problema. Atribuir poder de redenção, poder remidor na guarda de um dia da semana. Isso é um equívoco, né? É uma tremenda heresia, né? Quer guardar o sábado por uma questão de convicção pessoal, né? Para que você possa, não sei, né? Eu vou fazer evangelismo no sábado. Eu vou fazer estudos bíblicos todos os meus sábados. Vai ser dedicados para dedicar ao serviço cristão. Pois bem, faça. Se você tem isso bem definido na sua mente, faça para o Senhor. Mas não venha dizer que se alguém não fizer isso, vai perder salvação. Como assim vai perder salvação? É você que ganhou sua salvação por méritos? Não foi. Se foi, você vai perder. Mas se você ganhou sua salvação por mérito, não foi salvação. Porque a salvação vem de Deus. E é Ele quem garante a salvação. Somente em Jesus Cristo. Pastor Mário, como que eu posso ter certeza que eu não perco a minha salvação? Tem um texto bíblico que nos ajuda a responder essa questão com muita tranquilidade. Que é João capítulo 10, versículo 28 e 20. A garantia da nossa salvação, olha a diferença. Não está na guarda de um dia, e sim numa pessoa. Olha que disse Jesus, que foi registrado no Evangelho de João capítulo 10, versículos 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ok, veja só. Você prefere garantir a sua redenção guardando um dia, ou você preferiria garantir sua salvação em Deus e Jesus Cristo, na Trindade? Porque foi isso que Jesus falou, né? É um exemplo cabal que a segurança da nossa redenção só a Trindade pode garantir. Quem te fez pensar que seria o Senhor ou a senhora? Por guardar a lei, por guardar determinada lei que você deu destaque a ela. Quem falou isso para você? Bem, se alguém falou isso para você, interpretou a Bíblia errada, porque Jesus está falando aqui que Ele que deu a vida eterna, não foi você que conquistou, foi Ele que te deu. Se Ele te deu, você não vai perecer nunca e mais. Você é guardado por Ele e por Deus Pai. Ok? Ele falou, da minha mão ninguém tira. E da mão do Pai ninguém tira. Né? Essa expressão aqui, meus irmãos, é uma expressão contundente, né? Que tira de você essa prerrogativa que você não tem, né?
quem tem o poder de garantir a salvação é a Trindade. Ou você é Deus? Você é Deus? Não, você não é Deus. A Trindade pode garantir, você não pode garantir nada. Você não se banca. Você não se banca na existência. Vai bancar sua salvação? Não, não se tirou isso. Não, é a Trindade que garante a sua salvação. Algo interessante, meus irmãos, sobre o sábado, é que a primeira referência que temos do sábado é no Gênesis, né? Na criação. Deus descansou no sétimo dia de toda a obra que fizera como Criador. Aí nós temos inúmeras outras referências no livro do Êxodo, que começa, né, o livro do Êxodo, ele narra a construção de uma nação. A nação de Israel, propriamente dita. E na ocasião que Deus vai construir uma nação, a nação de Israel, o Senhor Deus, de modo muito claro, a partir do segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, o Senhor Deus vai deixar vários preceitos, várias leis, vários mandamentos, vários estatutos para o judeu em questão. O judeu, o povo judeu, a nação de Israel, a casa de Jacó. E o povo judeu, a casa de Jacó, eles deveriam observar todos os preceitos da lei, não apenas o sábado, mas todos. Porque dentro da lei havia um conjunto de orientações que eles deveriam observar, porque eles foram escolhidos como uma raça eleita, um povo sacerdotal, uma nação de sacerdotes. Por que um judeu devia guardar os preceitos da lei que incluía o sábado? Porque eles pertenciam a uma nação de sacerdotes e eles estavam debaixo da lei que foi dada a Moisés, os judeus. Só que em nenhum momento da trajetória dos judeus, você pode estudar a Bíblia de capa a capa, você vai notar, você vai perceber, se você fizer uma leitura honesta, que nem mesmo para os judeus a guarda do sábado jamais foi critério para a redenção. Nunca foi. Foi para que eles permanecessem debaixo da aliança de Moisés, aí tudo bem. Foi um modo para que eles se santificassem. Por que eles se santificavam no sábado? Não é que o sábado santificava eles, é que no sábado eles se dedicavam ao serviço cristão. E nós sabemos que o serviço cristão santifica. Não é o sábado em si, é o que eles faziam no sábado. Eles estudavam a Bíblia no sábado, eles oravam no sábado, e é óbvio que a oração santifica, que o estudo da palavra santifica. Não há uma coisa mística no dia do sábado. E eles se santificavam porque eles se dedicavam exclusivamente para fazer as coisas para Deus. Mas tinha essa finalidade, né? Eles iam se santificar, até Deus falou, santifique o dia de sábado. Santificar em que sentido? Não é que o sábado, o tempo santifica. Não, o que eles iriam realizar iria santificá-los. Eles estariam na presença do Senhor. E graças a Deus que hoje, não é só o sábado que eu posso estar na presença do Senhor, que eu posso me santificar. A igreja ela pode se santificar na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Todos os dias. Hoje nós entendemos que todos os dias é do Senhor. Eu posso buscá-lo todos os dias, eu posso servi-lo todos os dias. Mas para os judeus, a nação de Israel, a casa de Jacó era diferente. Havia uma lei que eles deveriam observar, porque Israel, não a igreja, Israel estava debaixo da aliança de Moisés. Muito bem. Vamos voltar aqui a falar sobre a segurança da nossa salvação. Eu gostaria de terminar lendo um texto, para a gente encerrar esse assunto. Espero que você tenha compreendido o que eu tenho dito.
Mas qualquer coisa você pode me chamar depois no privado, você pode mandar algumas mensagens no WhatsApp, eu posso responder algumas questões se tiver ao meu alcance. A Bíblia vai dizer para nós que a nossa salvação, quando eu entreguei minha vida nas mãos de Cristo, a minha salvação ficou ancorada em Cristo. Eternamente ancorada em Cristo. Então eu tenho garantia eterna de redenção. Hebreus capítulo 6. Vamos ler esse último texto? Eu vou estar encerrando esse terceiro estudo dessa série Salvação. Hebreus capítulo 6, versículo 18 a 20. Olha que interessante, né? A nossa salvação, ela não está ancorada no sábado. E amém. Ela está ancorada em Jesus Cristo. Leia o texto, Juliana. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem. O texto declara várias questões bem relevantes, né? Uma das coisas bem relevantes, o texto bíblico fala que nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. O que isso quer dizer? Você que confiou em Cristo como seu Salvador, você tem essa esperança, porque a sua alma está ancorada nele. Ele é o seu refúgio, eternamente. E mais, ele é o teu sumo sacerdote, né? Certamente existe no coração de uma pessoa que foi salva um grande temor, um grande desejo de obedecer aos preceitos da Bíblia Sagrada. Guardar os mandamentos, buscar viver uma vida íntegra, buscar a santificação diária, viver uma vida consagrada, uma vida piedosa. No coração de uma pessoa verdadeiramente, genuinamente convertida, existe esse temor, existe esse anseio de viver de maneira piedosa. Não, eu quero observar os preceitos da lei, eu quero observar os mandamentos de Jesus, eu quero fazer isso, porque eu quero ter uma vida piedosa, eu quero me santificar. Meu irmão e minha irmã, você tem toda a razão, você tem todo o direito de fazer isso. E esse é o caminho mais excelente que vocês podem buscar. É observar os preceitos, é observar os mandamentos. Mas nunca diga que observar esses mandamentos, observar esses preceitos, vai te garantir a sua redenção. Porque seria isso impossível. E mais, seria uma heresia. Porque a salvação da nossa alma e a garantia da salvação da nossa alma não está em obras praticadas da lei. Não está em nenhuma delas. A garantia da nossa salvação está somente em Jesus Cristo. João escreveu o seguinte: essas coisas vos escrevi. 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Deus salvou você para você obedecê-lo, para você seguir as suas orientações. Faça isso com todo o seu coração, mas lembre-se que quem garante a sua salvação é Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse terceiro estudo que nós estamos tendo. Espero que tenha trazido clareza, não confusão. É longe de mim querer isso. Eu peço ao Senhor que visita cada irmão, cada irmã, trazendo clareza e convicção a respeito da obra redentora de nosso Senhor. Abençoa esses meus irmãos no seu lar. Guarde-os, por favor, em teu nome. Abençoa-os no dia de amanhã, no seu trabalho.
Mais uma vez, ó Pai, eu peço, livra aqueles que se encontram acometidos de alguma enfermidade, principalmente o Covid. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Atende o clamor do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua presença online. Obrigado por você que vai ouvir mais tarde. Espero que você possa ouvir toda a mensagem. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, você pode fazê-la. Pode fazer publicamente nos comentários, pode me chamar no privado. Eu vou apreciar com muito cuidado o que você for falar, tá bom? Que Deus acompanhe cada um de vocês. Obrigado por estar com a gente até esse momento. Que Deus acompanhe você. Uma boa noite.